escolheu estes dois projetos para visitar na véspera do Estado da Nação? Tem algum significado especial? Tem seguramente muito significado. Em primeiro lugar, na primeira visita, tive a ocasião de verificar aquilo que já tinha conhecimento e até foi alvo de uma passagem na minha intervenção, numa das intervenções no último Congresso Nacional do PSD, que é o projeto Bata Branca, no qual esta comunidade aqui do Concelho de Cascais pode suprir as insuficiências que tem, que atingem cerca de 40 mil pessoas que não têm médico de família, através de um mecanismo de interação entre a Santa Casa da Misericórdia, a Câmara Municipal e a Administração Regional de Saúde. E por via do mecanismo que está criado e da forma como está implementado, que tive a ocasião agora de ver in loco, essas famílias acabam por ter uma resposta que o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar, entre outras coisas, por falta de médicos. Esta interação entre o Serviço Nacional de Saúde com o setor social vai de encontro àquela que é a nossa ideia de facultar às pessoas que precisam, muitas vezes de baixos rendimentos, que possam ter as mesmas oportunidades daquelas que têm uma condição económica mais favorável. E fazer isto sem nenhum tipo de complexo ideológico é responder às necessidades da pessoa. Nós, como aliás a senhora provedora da Santa Casa da Misericórdia assinalou na visita, nós estamos preocupados com as pessoas. As pessoas não são de esquerda nem de direita. As pessoas, são seres humanos que merecem ter as mesmas oportunidades. Em particular, nós temos uma especial sensibilidade para ajudar aqueles que mais precisam. E essa nota é também a nota dominante deste segundo projeto que tivemos a ocasião agora de, enfim, visitar e constatar, que é um projeto de ajuda comunitária, no qual uma organização faz refeições, vende-as ao público em geral, ao preço, enfim, diria normal do mercado, e com as receitas que advêm dessas vendas consegue ajudar a preços muito simbólicos um conjunto significativo de pessoas e de famílias que não têm circunstancialmente meios económicos para poder ter uma boa alimentação. Eu escolhi vir aqui não só porque esta ideia é uma boa ideia, é uma ideia que dimana muito também do espírito da economia social, cuja lei de bases tive a ocasião de ser um dos subscritores e até redatores, o princípio segundo o qual pode haver entidades que tiram proveito da realização de trabalhos que são, enfim, economicamente normais e aproveitam as receitas que extraem daí para as colocar ao serviço daqueles que são os mais vulneráveis da sociedade. E nesta altura, este espírito de solidariedade deve estar presente em todos nós, na comunidade em geral e sobretudo no Governo. Porquê? Porque nós estamos a passar um momento que vai trazer, e já está a trazer, grandes dificuldades à vida das pessoas. As pessoas hoje têm que pagar um preço muito mais elevado que aquele que pagavam há pouco tempo atrás para despesas essenciais e básicas, como a alimentação, as compras no supermercado, como ir a uma estação de serviço e fazer o abastecimento de gasolina ou de gasóleo, como a conta da eletricidade, a conta do gás, tudo isso está a subir a um ritmo que é galopante, em muitos casos superior a 30% quando comparado com aquilo que acontecia há um ano atrás. E como eu tenho vindo a dizer, e o PSD, o Governo está a mostrar uma grande insensibilidade social, porque não é capaz de colocar no terreno um programa de emergência social que, entre outras coisas, faça aquilo que aqui se faz. Aproveite aquilo que são os excessos no sentido da rentabilidade para colocar ao serviço daqueles que mais precisam. Ora, neste momento o Governo tem excesso de receita fiscal. O Governo está muito acima daquilo que tinha estimado em termos de arrecadação de impostos no orçamento do Estado. E aquilo que é uma exigência moral é que o Governo coloque esse excedente orçamental ao serviço daqueles que no dia-a-dia têm enormes dificuldades em poder pagar as suas despesas mais básicas. Este apelo eu volto a renová-lo para que o Governo tenha a sensibilidade social, a humildade e a moralidade de responder àquilo que são os impactos que
esta tendência inflacionista está a ter nas famílias mais vulneráveis e nas pessoas, nomeadamente mais idosas, que têm baixas reformas. Estamos em direto para a RTP. Amanhã é o debate do Estado da Nação. Não poder colocar diretamente, frente a frente ao Primeiro-Ministro, essas questões é um impedimento para si? De maneira nenhuma. Como, aliás, tenho demonstrado, há várias formas de colocar questões ao Governo e ao Primeiro-Ministro, e é isso que eu aqui estou a fazer neste preciso momento. A dizer ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Dr. António Costa, que olhe para aqueles que na sociedade estão a ser mais atingidos por este aumento galopante do preço dos bens mais essenciais, da alimentação, da eletricidade, do gás, dos combustíveis. O Estado está a ganhar dinheiro com o aumento da inflação. O Estado está a arrecadar mais receita fiscal do que aquela que tinha estimado arrecadar. Use-se o excedente que o orçamento está a proporcionar em termos de impostos que a sociedade paga, que as pessoas pagam, que as empresas pagam, que as instituições pagam, para ajudar os que mais precisam. Tenho batalhado muito por isto e isto pode-se fazer mesmo não estando naquela sala do hemiciclo no Parlamento. Em todo o caso, também lhe quero dizer que o PSD está muito bem representado e não deixará de ter no debate as suas intervenções, precisamente dando corpo àquelas que são as nossas principais preocupações. O líder do PSD, qual é o estado da nação? O estado da nação é grave, é um estado em que estamos a empobrecer. Estamos hoje a sofrer na pele aquilo que são os efeitos da falta de transformação e reformismo dos últimos anos em Portugal. Nós sabemos que o Governo não tem culpa de haver uma guerra, mas já havia inflação antes de haver guerra. Nós sabemos que o Governo não tem culpa de haver guerra, mas já havia um caos completo nos serviços públicos essenciais, nomeadamente na saúde, na educação, em várias tarefas que cabem ao Estado. E, portanto, nós hoje somos um país mais pobre porque estamos a ter um ritmo de crescimento inferior, muito inferior, à média de todos os países da União Europeia. Temos um rendimento per capita que é o 21º numa Europa a 27, mas pior do que isso e mais elucidativo do que isso. De 2016 a 2021, anos da exclusiva responsabilidade do Partido Socialista e anos onde todos os países foram atingidos da mesma maneira, nomeadamente pela pandemia, o crescimento acumulado do Produto Interno Bruto português foi de 7,1%. O crescimento acumulado no mesmo período nos países da coesão, aqueles que têm o benefício da União Europeia em termos de fundos para poderem precisamente aproximar-se dos mais desenvolvidos, a média desses países foi de 18,3%, ou seja, mais do que o dobro. No mesmo período, um governo socialista estagnou o país, condenando a hoje ter um impacto mais grave naquilo que são as dificuldades conjunturais que a guerra trouxe. Portanto, o país não estava tão bem preparado como outros e, portanto, os efeitos são maiores e, por isso, a recuperação da economia portuguesa está a ser muito mais lenta do que noutras geografias da Europa. Se vai ao Parlamento amanhã e queria já agora um comentário seu aos resultados bastante abaixo dos seus antecessores, do líder parlamentar. Acha que foi um sinal crítico pela substituição do anterior líder parlamentar, que é da sua responsabilidade? Eu creio que o grupo parlamentar expressou de uma forma inequívoca a sua confiança na direção do grupo parlamentar, num espírito de grande democraticidade. Se for comparar, por exemplo, com o que aconteceu no início do ciclo de liderança anterior, os resultados até foram bem piores, mas isso é secundário, porque aquilo que importa é que há uma equipa que está hoje a assumir as funções na direção da bancada, como aliás também houve neste período. Nós não estivemos ausentes, tivemos até muita participação e intervenção parlamentar e vamos continuar a ter. Eu acompanharei de muito perto aquilo que se vai passar e que se está a passar no Parlamento e, portanto, ver-nos-emos em breve, logo veremos quando. Sobre o acordo, deixa-me um acordo para a descentralização. O PSD fez parte desse acordo, apesar das muitas críticas que foi fazendo ao longo do tempo do processo. Pergunto-lhe se é o primeiro acordo que o PSD estará disponível a fazer com o Governo, nomeadamente em relação ao novo aeroporto, e se de ontem para hoje já conseguiu marcar uma reunião com o Primeiro-Ministro. São duas questões completamente diferentes. O processo de descentralização tem corrido mal e tem sido muito lento. Tivemos 3 anos até atingir este, que é, por assim dizer, o acordo mínimo, o mínimo o mínimo possível
em termos de entendimento entre o Governo e os municípios. É um acordo que não é do PSD, é um acordo da Associação Nacional de Municípios com o Governo, para aprofundar aquilo que, no caso, estava a ser o maior obstáculo nos domínios da educação e, sobretudo, até no domínio da saúde. É evidente que é melhor ter havido esse mínimo comum do que não haver, mas isso não invalida, em primeiro lugar, que o processo de centralização ainda tenha muito para caminhar, ainda tenha muito para se desenvolver e também não invalida o atraso que, entretanto, ocorreu na sua execução. Quanto à segunda questão que coloca, eu já disse ontem, posso repetir, nos próximos dias teremos algumas novidades sobre isso. Deixe-me só perguntar sobre a sondagem da Católica para a RTP que mostra uma subida do PSD, 2 pontos percentuais. Acha que já é a marca da sua liderança? Não me merece nenhum comentário especial, a não ser dar-nos o alento para cumprirmos a tarefa que nos propusemos cumprir, de sermos um partido muito atuante e exigente na oposição e de sermos um partido que, a partir desse trabalho de exigência na oposição, vai construir uma alternativa para governar Portugal e para retirar Portugal deste ritmo, deste caminho de empobrecimento que o Partido Socialista tem trazido, infelizmente, à vida das pessoas. Obrigado a todos.